Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pare de Mimimi, aquele vídeo onde vocês me mandam e-mails contando as suas dúvidas, as suas crises existenciais, coisas que vocês acham que eu ou a galera aqui dos comentários pode te ajudar e nós damos o nosso melhor. Pode discordar de mim aqui nos comentários, tá? Podem brigar entre si aqui também, é isso que a gente quer. A gente quer o caos e a discórdia, menos na sua vida, de você que tá mandando o e-mail. Da sua vida a gente tá tentando resolver, mas entre nós, causa discórdia apenas. Então, vamos para o primeiro e-mail. Oi, Gabi, me chamo Jota, sou mulher, eu tenho 24 anos e o meu mimimi é gigante. Já peço perdão, mas precisa ser muito contextualizado pela quantidade enorme de camadas dessa história. Em 2022, eu conheci o V em uma boate. Tudo naquele dia se encaixou. Começamos a conversar sem parar e chegamos a sair uma segunda vez. Fizemos um 4 é par. Levei uma amiga e ele um amigo e desde esse dia nunca mais paramos de nos envolver. Nunca ouvi falar desse negócio de 4 é par. Após 2 meses disso tudo, ele me pediu em namoro. Ele sempre foi mais quieto, mexia com coisas erradas. Ele era do 7. Mais uma coisa que eu nunca ouvi falar. Não tenho ideia do que você tá falando aqui. O que é ser do 7? O que é ser do 7? Nunca apoiei esse tipo de coisa. Conheci ele dessa maneira, mas dizia que não compactuaria com isso. Até que ele decidiu não se envolver mais com esse tipo de coisa. Chegou a se afastar, por livre e espontânea vontade, de diversos amigos que também eram desse meio. Como ele era o meu segundo relacionamento e o primeiro que eu tive era extremamente tóxico de ambas as partes, e hoje reconheço muitos dos comportamentos abusivos que já tive, e depois de muita terapia aprendi que jamais vou aceitar ou vou desenvolver esses tipos de comportamento na minha vida novamente. Eu estava determinada a viver um relacionamento muito saudável e leve. O V era muito ciumento, e uma semana antes de me pedir em namoro, chegou até a mexer no meu celular sem a minha permissão. Recebi tantas red flags e ignorei todas elas de tão encantada e envolvida que eu estava por ele. Às vezes, a gente acha que as bandeiras vermelhas, sim, a gente fica meio míope, aí a gente acha que são passarinhos ou borboletas ou flores sabe, lá longe, ou às vezes até bem aqui perto, mas são bandeiras vermelhas que a gente só confunde mesmo. Entrei em um relacionamento mais tóxico que o anterior e não conseguia sair. Tentei diversas vezes, mas ele manipulava todas as situações. E simplesmente, quanto mais tentava terminar, mais culpada ele me fazia sentir. Passamos a ter muitas brigas por ciúmes absurdos dele. Comecei a sentir falta do meu espaço e individualidade quando percebi que havia afastado de todas as minhas amizades de tantos ciúmes que tinha por parte dele. Ciúmes até de minhas amigas solteiras, pelo simples fato de elas serem solteiras. Até um dia eu surtar completamente, chorar muito, ter uma crise de ansiedade bizarra, de um modo que nunca havia tido no meio da rua por conta de ciúmes excessivos dele com meus amigos homossexuais. E foi tão feio que ele quase chegou a apanhar de vários homens que viram a briga e achavam que eu estava sendo agredida. Depois desse episódio, eu tive a primeira iniciativa de tentar um término. E começou com muitos pedidos de desculpas e atos românticos. Nos resolvemos e decidi dar uma chance. É sempre aí, né, que mora o erro. Realizei um grande sonho de comprar minha casa própria quando ainda estávamos juntos. E o convidei para morar comigo. Ele teria que arcar com as responsabilidades financeiras da casa, enquanto eu ficava responsável pelo meu financiamento. Até que logo no mês que nos mudamos, ele sofreu um acidente de trabalho e ficou cerca de 2 meses com os dedos da mão quebrados. O INSS não cobriu ele. Então, basicamente, todo o tempo que ficou incapaz de trabalhar, eu que sustentava tudo da casa. Quando foi liberado para retomar as atividades, ele pediu demissão sem pensar em quaisquer consequências. E eu fiquei muito decepcionada, uma vez que arcar com tudo estava muito pesado. E começamos a passar necessidade em casa. Eu literalmente virei o homem da relação. Então, ele... Vou parar aqui que, né, foi meio padrões de gênero demais essa fala, hein? Mas beleza. Então ele me prometeu que pegaria sua rescisão e compraria uma moto para trabalhar como entregador. O que eu não esperava era que ele tiraria uma moto zero com o meu nome, assinando toda a documentação pelo Gov Digital, dado uma entrada com o meu cartão de crédito para emergências que ficava em casa. E ainda justificou que iria pagar tudo com a rescisão que iria receber. Eu surtei, Gabi. E com muitas brigas, a Moto Zero chegou em casa e com 1 mês de uso foi roubada. E adivinha? Ele não havia pago o seguro. O término veio de bandeja com essa situação. Mas ele manipulou tanto ao ponto de eu perdoar mais uma vez e me sentir a culpada por tudo que tinha acontecido.
Desde esse dia, eu nunca mais recuperei a minha vida. Minha vida virou uma bagunça e ele começou a estragar tudo, começou a fazer tudo que me tirava do sério e que pedia pra ele não fazer. Completamente egoísta. Levei de novembro até abril pra fazer ele aceitar que eu quisesse terminar. E foi necessário eu pedir à família dele pra tirar ele da minha casa de tanta negação que ele tinha em aceitar. E mesmo depois disso tudo, ele voltou pra me agredir fisicamente e psicologicamente. Ameaçou entrar na justiça para pegar todos os meus bens e me deixou com o nome sujo, uma moto zero, sem nenhuma parcela paga, móveis quebrados com agressão e diversas mentiras. Até desconfiar que ele quem mandou roubar a moto, eu desconfio. Hoje estamos terminados faz 3 meses. Ele comprou um iPhone da última linha, Apple Watch, não devolve uma moto que meu pai emprestou pra ele. Meu pai fez esse favor após a moto zero ser roubada pra ele, pelo menos me ajudar a colocar comida na casa, o que também não acontecia. E já dormi várias noites com fome. Até com o carro ele está. E ontem vi que até com outra pessoa ele já está. Ele diz que minha versão é mentira e me despreza como se eu tivesse feito tudo de ruim pra ele. Ele acabou com o meu psicológico, com o meu financeiro, minha autoestima, tudo. Recebi uma oportunidade de recomeçar a minha vida em outro lugar do zero e eu estou indo sem pensar 2 vezes, mas simplesmente eu não consigo parar de me matar por dentro, de tanta angústia e arrependimento. O que eu faço, Gabi? Eu só quero que pare de doer, só quero parar de pensar e acompanhar ele vivendo sem peso algum na consciência, enquanto eu fiquei com todos os problemas e pesos da nossa relação. Você foi vítima de um narcisista. E a única coisa que tira essa dor é o tempo mesmo. Mas agir e trazer para aquela pessoa as consequências das ações dela também podem ajudar. Se ele está com uma moto do seu pai, que está no nome do seu pai, provavelmente, né? E um tal de um carro que você não falou de quem é, mas que imagino que também não está no nome dele, eu, se fosse você, iria na delegacia e dava como roubado. E eu ainda falaria que você sabe quem roubou, que foi essa pessoa, e ele se recusa a devolver, que está no nome de vocês e que ele roubou. Eu acho que é um excelente jeito, sabe? Outra coisa que você poderia fazer, ver se rola ou não, eu não sei como é que foi que ele fez esse negócio pelo GOL, né? Que você disse que ele usou ali, mas ele usou os seus documentos. E provavelmente deveria ter que assinar alguma coisa, ou ter uma foto sua de alguma coisa que ele provavelmente forjou. Então, eu, se fosse você, também entrava com esse pedido alegando que foi... Caramba, como é que é o nome? Quando alguém tá se passando por você, gente. E não é você. E aí eles têm que mostrar o que é que eles tinham lá pra comprovar que era você, e aí eles não vão ter, porque não foi você. A não ser que seja alguma coisa do seu, que ele usou o seu celular no seu aplicativo e que não precisava dessas comprovações todas. Eu não sei como funciona, tá? Talvez você saiba melhor, porque foi no teu negócio e eu não sei. Ou alguém dos comentários vai saber também, eu não sei. Mas se der pra você fazer isso, se tiver alguma coisa que tem que assinar ou que tem que colocar uma foto, dá pra você chegar e falar: eu não fiz e eu exijo a comprovação de que fui eu, porque não fui eu. E aí você alega ali que isso foi... Não é fraude que eu quero falar. Fraude? Roubo de identidade. Também não é. Ah, isso aí. Você entendeu, né? Quando tem alguém fazendo negócio no seu nome, não foi você tipo, uma fraude aí. Deve ser uma fraude. Deve ser... Não é que essa palavra tá parecendo que tá faltando coisa. Mas enfim. E eu, com certeza, abriria um BO contra ele por causa do carro e da moto. Ai, gente, olha só. Tem um limite do quanto que a gente tem que deixar de passar, sabe? E é claro que, assim, tem toda uma parte aí que vai ser você superar isso, e só quem pode fazer isso por você é você mesma. Dar o tempo de você reconstruir sua vida, de você ter as suas coisas, de você conhecer novas pessoas, de você fazer novas amizades, ter novos romances e engrandecer a sua vida de novo. Assim, mas, por exemplo, eu já tive pessoas que me fizeram muito mal. E eu tenho algumas certezas na minha vida sobre isso. Uma dessas certezas que eu tenho é que essas pessoas, elas não vão mudar. Elas têm esses comportamentos autodestrutivos e eu sei que essas pessoas nunca vão estar completamente satisfeitas. Eu conheço essas pessoas, sabe? Eu sei que elas vão ter sempre esse problema. Elas são pessoas que são muito problemáticas, tem uma falta muito grande dentro delas de várias coisas. E elas vão viver a vida delas, assim, indo atrás de várias coisas, tentando preencher buracos com coisas materiais ou com outras experiências mil que elas não vão conseguir porque elas têm esse problema dentro delas, enquanto eu estou vivendo a minha vida. E em todo lugar em que eu estou feliz, porque pra mim basta estar comigo. Eu gosto de mim, eu gosto da minha companhia, eu gosto da minha vida, eu gosto das pessoas que me cercam, eu gosto de quem eu sou. E eu acho que é a gente caminhar pra isso. A gente não consegue tirar o que alguém fez com a gente. E dói. E a gente tem que deixar doer. E enquanto essa dor dói... Ai, essa dor dói.
A gente tem que procurar as coisas que a gente gosta e que fazem da gente a gente e que a gente se encontra. Encontrar a nossa comunidade, encontrar as coisas que fazem a gente sorrir e ver que a gente ser quem a gente é muito melhor do que ser essa pessoa. Porque eu posso te garantir que uma pessoa como ele vai ser sempre uma pessoa autodestrutiva. Ele tava ali desesperado porque ele não queria te largar e isso vai acontecer várias outras vezes. Ele vai ser sempre essa pessoa, que vai ser uma pessoa mesquinha, pequena, que não vai conseguir chegar a grandes lugares. Ele vai sempre tirar da vida dele tudo de bom que tiver. Ele não vai saber nem reconhecer direito essas coisas boas, porque ele tá preso, assim, praticamente num outro plano de existência do que você está. Ele nunca vai conseguir alcançar uma pessoa assim, desse jeito. Ela nunca consegue alcançar a felicidade de estar em paz consigo mesmo, sabe? E é isso que você precisa procurar dentro de você. Porque quando você encontra isso dentro de você, é quando essas feridas começam a curar. Porque você vê que essas coisas, você não pode mudar elas. Elas já ficaram no passado. E é claro, principalmente quando é uma coisa financeira, a gente sabe que isso influencia em outras coisas, né? Mas não vai ser isso que vai estragar a sua vida, sabe? A verdade é que a maioria das coisas assim que acontecem com a gente só tem um poder de escolha de como a gente vai reagir, sabe? Então, essa é a única coisa. A gente deixa essa coisa estragar a nossa vida e as nossas experiências ou não. E pra gente não deixar, a gente tem que trabalhar dentro da gente, de encontrar a nossa paz, sem depender das outras pessoas e das outras coisas. Então, assim, dê tempo ao tempo. E principalmente a coisa mais importante é você parar de olhar as coisas dele, da vida dele, parar de saber. Porque a verdade é que longe dos olhos, longe do coração. E isso é 100% verdade. Você tem que fazer essa pessoa ela ser apagada da sua vida. É como se fosse um personagem que tivesse saído da série e o ator, inclusive, ele já tá em outro projeto e não tem a menor possibilidade desse personagem voltar. Ele nem tem mais uma história, assim, na sua vida. Para de procurar. Para de olhar, para de ficar sabendo. Evite ao máximo. Pega essa dor que te dói e fala, nossa, eu não posso ficar fazendo isso comigo mesma. Eu não posso ficar me martirizando desse jeito. E foca nisso, foca em conseguir não ficar trazendo isso sempre pra sua vida. Porque quanto mais você traz isso pra sua vida, mais difícil é de tirar. Tem todo um sistema dopaminérgico no nosso cérebro, sabe? De ligações mesmo neurais que fazem com que essa coisa, esse sentimento que é muito, muito ruim quando a gente vai pesquisar alguém, né, e tem essa coisa, ainda assim, ele causa um sistema de recompensa no nosso cérebro, porque a gente se vicia nesses hormônios, que dá uma sensação ruim, mas o nosso corpo é esquisito. Então você precisa primeiro conseguir fazer parar isso. Esse sistema de hormônios no seu cérebro, de ficar procurando. E aí é focar em outras coisas, focar em você, em coisas que você gosta, arranjar hobbies, sabe? Eu, por exemplo, eu agora tenho tantos hobbies que eu precisava ter menos hobbies. Até, porque assim... Mas é bom, porque você não tem tempo de ficar pensando nessas coisas, sabe? Mastigando esse tipo de coisa. Arranja coisas para ocupar o seu tempo. Seja de coisas que você gosta ou de pessoas que você gosta. O foco é viver a sua vida e não focar na vida dele. Oi, Gabi, espero que você esteja bem. Prefiro não revelar o meu nome porque realmente não quero que a pessoa envolvida descubra que eu estou falando sobre isso aqui. Mas a verdade é que eu tô passando por uma situação complicada e não tenho com quem conversar. Minhas amigas não sabem como me ajudar e eu me sinto completamente perdida. Vou direto ao ponto. Há alguns meses eu conheci um cara pela internet por causa de um jogo que gostávamos em comum. Com o tempo desenvolvemos uma amizade e apesar de morarmos na mesma cidade, nosso contato é apenas virtual. Jogamos juntos, conversamos até tarde em call e até assistimos coisas juntos. O primeiro problema que enfrentei com esse cara foi os ciúmes da namorada dele por mim. Ele me contou que um certo dia ela pegou o celular dele e viu nossas conversas. Percebeu que ficávamos horas em ligação até de madrugada. E isso deixou ela puta. Fiquei triste quando ele me contou isso, porque pra mim tudo não passava de uma coisa completamente normal entre amigos. Tive medo de perder a amizade dele, mas seguimos conversando normalmente. Até que eu comecei a me apaixonar. E mesmo sabendo que ele tem uma namorada, esse sentimento cresceu em mim de uma forma absurda. E isso me fez me sentir muito mal, porque comecei a ficar apaixonada por alguém que eu não poderia ter. A namorada dele continuava a ter ciúmes de mim e até sugeriu que saíssemos os três juntos, para que ela pudesse ter certeza de que somos apenas amigos. Mas eu não quis passar por isso.
Já me dói vê-los juntos em fotos e ouvir ele falar sobre ela. Então eu não queria encarar isso pessoalmente. Agora, o ponto principal desse mimimi. Recentemente, houve uma festa em um bar na minha cidade. Tanto eu quanto ele iríamos lá e combinamos de nos encontrar e beber juntos. Mas quando nos vimos, ambos ficamos tímidos e acabamos não conversando. Eu queria falar com ele, mas estava com vergonha por causa da namorada dele estar lá, então eu não fiz nada. No dia seguinte, ele me enviou uma mensagem dizendo que não conseguiu falar comigo porque ter me visto mexeu muito com ele. E que foi bizarro, porque até os amigos e a namorada dele perceberam isso. Foi aí que ele confessou que estava apaixonado por mim, e eu aproveitei o momento para dizer que eu também estava apaixonada por ele. Ele falou para vermos com o tempo, e que ainda queria ter certeza de que ainda ama a namorada. Desde então, estou enlouquecendo, Gabi. Em nossas conversas recentes, ele não menciona mais o assunto de estar apaixonado. Depois que um amigo meu leu a mensagem em que ele disse que precisava ter certeza dos sentimentos pela namorada, percebi que talvez eu estivesse sendo uma segunda opção. Isso me deixou muito mal. É raro eu me apaixonar por alguém, e quando acontece, parece que dá tudo errado. Eu não quero ser a segunda opção de ninguém, e ainda me dói quando ele fala sobre a namorada. Por isso, eu decidi me afastar. Ainda falo com ele às vezes, porque é difícil ignorar algumas mensagens, mas não sei se estou tomando a decisão certa. Não quero perder a amizade dele, mas para não me machucar mais, acho que é melhor me afastar. Gabi, você acha que estou certa em me afastar? Eu realmente estou sendo uma segunda opção? Como faço para desapaixonar? Estou ansiosa para ouvir seu conselho da galera dos comentários. Beijos, menor que 3. Mas, meu amor, é claro que você está certa em se afastar, mas é óbvio que você está certa. Eu entendo que tem gente que consegue. Tipo, a pessoa se apaixona, mas ela consegue dar uma segurada pra ela. Ela consegue, às vezes, desapaixonar, fica ali com a pessoa e tal, e eventualmente, com o tempo, esse sentimento vai embora. Tem gente que consegue fazer isso. Eu não acho que não é o seu caso. E, sinceramente, é o que eu acabei de falar no e-mail anterior, sabe? A gente precisa se desvincular dessas coisas pra gente conseguir lidar com elas. Na maioria dos casos, não é todo mundo. Mas na maioria dos casos, a gente precisa dar um corte. Se é isso que você precisa fazer, faça. Porque assim, olha só, você tá sendo a segunda opção, mas assim, é claro que você tá sendo a segunda opção, porque já tem uma opção que tá escolhida, entendeu? Então assim, você concorda aqui, vamos pensar aqui fisicamente. Qual que é a segunda lei de Newton? Segunda? Primeira? Segunda, né? É a segunda. Enfim, é a lei da inércia, que não sei se é a segunda, ou primeira, ou terceira. Alguma lei de Newton. Inércia. O que é a inércia? É a tendência de um corpo de manter o movimento, ou não movimento. Por um corpo que está parado, a tendência é que ele continue parado. Para um corpo que está em movimento, a tendência é que ele continue o movimento. Este, querido, já está numa coisa. A tendência é que ele continue nessa coisa. Exige muito mais energia da parte dele, é uma decisão muito maior na vida dele. Ele terminar com essa pessoa que ele já conhece, que ele já está há um tempão, ele já está ali, terminar com essa pessoa, ele vai passar por todo um negócio emocional ali pra começar um relacionamento com uma outra pessoa, que é uma coisa nova. São duas mudanças que tem que acontecer pra ele conseguir sair da inércia desse relacionamento e ficar com você. Então, é óbvio que pra ele é muito mais fácil ele continuar ali onde ele tá. Então, assim, você é a segunda opção. E é uma situação que é realmente muito difícil. Por mais que ele goste de você, dele terminar com essa menina e ficar com você, porque ele tem que passar por muita coisa pra conseguir fazer isso. Você não, você tá só aí esperando. Então não esteja aí esperando. Porque não é garantido que ele vai ter a força de vontade ou sequer a vontade mesmo de terminar com essa pessoa que ele já conhece. A tendência, principalmente pra homem, é muito difícil homem terminar, sabe? É muito difícil pra homem terminar. E agora fazendo uma generalização boba, tá? Que essas coisas assim de generalização eu acho complicado. Mas essa é uma verdade assim que eu vejo na maioria dos relacionamentos. E existem dados também pra comprovar isso, tá? Dados de divórcio. A maior parte dos divórcios é iniciado pela mulher e não pelo homem. Homens têm tendência, e isso é estatística agora que eu tô te falando, e a gente tá falando de homens heterossexuais aqui, né? Relacionamentos heterossexuais, homens têm tendência a não sair desses relacionamentos, a se manter ali, por mais que o relacionamento esteja ruim. Fica porque pra eles é muito confortável. Ainda mais assim, que a gente pensa em como que... Nossa, eu tô indo longe agora. A gente pensa em como os homens foram criados, né? Os tipos de relacionamento que eles têm com os amigos dele. Eles acabam que colocam muita coisa na pessoa com que eles se relacionam romanticamente. Então, pra eles é mais difícil mesmo do que pra uma mulher que tem várias amizades muito legais e profundas com outras mulheres, geralmente, sabe? Então, assim, a gente tem uma socialização muito mais profunda. Se tá ruim pra gente, a gente sabe que pode ficar melhor se a gente estiver sozinho. Enquanto pro homem,
não necessariamente é verdade. Tanto que a gente pensa que homens vivem mais quando estão casados, né? Ou quando estão num relacionamento. Eles melhoram, o estilo de vida dos homens melhora, enquanto o nosso não. Então, pensando em tudo isso, eu acho que você precisa se afastar. Porque se isso for acontecer um dia, não tem que ser porque você tá ali esperando ele. Tem que ser porque você tá vivendo a sua vida e ele eventualmente chegou numa conclusão. E aí, se você ainda tiver afim, você pode ficar com ele ou não. Mas, assim, ficar ali à disposição de uma outra pessoa, sendo uma segunda opção, sabe? Sendo uma coisa assim, tipo, ai, é uma posição muito ruim pra você estar. E aqui eu não tô nem falando se ele gosta de você, se ele não gosta de você, porque ele pode estar gostando mesmo. E mesmo assim ele não tá afim de terminar e continuar. E ele pode gostar das duas também, porque tem várias pessoas que gostam de duas pessoas. E aí, se ele estiver gostando das duas, se ele chegar à conclusão de que ele ama a namorada dele, mas ele também te ama, tem grande chance que ele continue com a namorada dele. Sabe? Então, assim, vai ficar se colocando nessa situação? Não vai, entendeu? Tem que se colocar em situações melhores, mais agradáveis, sabe? Vai superar, vai viver a sua vida e seguir o seu caminho pra superar, ao invés de ficar esperando macho. Não tem que esperar macho, entendeu? Oi, Gabi, você tá bem? Espero que sim. Pra começar a história, eu sou menina, eu tenho 20 anos e estou gostando de uma menina muito incrível, linda, organizada, dedicada, amorosa e tudo de melhor que eu possa descrever. Caramba, acabei de fazer aqui uma autoanálise e a maior parte desses adjetivos não serve pra mim. Conheço ela há um tempo e já ficamos na adolescência, mas nos desencontramos devido às adversidades das nossas vidas. Felizmente, por causa de coincidências, nos encontramos de novo e voltamos a ficar. Ando gostando muito dela e me vejo construindo um futuro. Já tivemos algumas conversas, e o que sentimos é recíproco. Um lindo conto de fadas entre duas princesas. O único problema, se é que podemos chamar assim, aconteceu em uma das nossas conversas. Conversei com ela sobre religião e o quanto eu não concordava com muitas coisas da religião cristã. Que já estive em uma igreja e quando percebi que tentavam me controlar a ponto de eu nem poder sequer acreditar em signo, eu pulei fora. Eu contei tudo isso pra ela, Gabi, e em tudo ela concordou comigo. E ela sabe muito bem que essa religião não aceita pessoas como nós. O problema é que ela é filha de pastor e frequentou a igreja quando pequena. E diferente da maioria de nós LGBT+, ela gostou. Perguntei pra ela se ela tinha algum interesse em frequentar ou fazer parte de alguma religião no futuro. E ela confirmou. Disse que gostaria de conhecer várias religiões, mas que tinha medo de algumas. Ela sabe que isso vem do preconceito. Gabi, as minhas amigas são em maioria cristãs. E todas as amigas dela são LGBT+. Entendo que pode ser polêmico o que eu vou dizer. Mas, pra mim, um LGBT+, frequentar uma igreja é como se humilhar depois de toda a opressão e preconceito que eles causaram e seguem causando em nome de Deus. Ainda seguem em busca de uma aprovação deles. Tenho praticamente certeza que ela vai querer frequentar a igreja. Ao mesmo tempo, me preocupo ainda mais pelo fato dela ser desfeita. Torço um pouco pra ela ir e tentarem falar de cura gay pra ela não voltar mais lá. Fico pensando, se um dia tivermos filhos, ela vai querer levar nossos filhos para a igreja? Se morarmos juntas, ela vai querer pendurar fotos, estátuas e terços? Além de ouvir músicas religiosas? Tudo o que eu não queria na minha casa? Gabi, essa religião vai contra tudo que eu acredito, tanto religiosamente quanto politicamente também. Um detalhe importante, eu só namoro alguém se vejo um futuro com a pessoa. Além do que, ela será a primeira pessoa que eu vou apresentar à minha família. Não consigo imaginar o fato de eu conseguir mudar a cabeça dela sobre o assunto. Isso é mais a cara deles. Mas não sei se consigo lidar com esse fato. Devo desistir dela ou tentar esperar ela mudar de ideia naturalmente. Me ajuda menor que 3. Nossa, gata, essas são as duas únicas opções que você me deu. Ou você tem que desistir dela, ou você tem que esperar ela mudar de ideia. Assim, olha só, eu não sou uma pessoa religiosa. Se você tá nesse canal há mais tempo, você tá cansado de saber disso. Mas eu tenho vários amigos que são. Não, mas eu respeito, eu tenho vários amigos que são. Inclusive, na verdade, uma das minhas melhores amigas é evangélica. E eu sei por ela que existem igrejas e igrejas, sabe? Existem pessoas que respeitam diversidade. Existem outros lugares que são um pouco mais acolhedores. Eu acho que essa coisa da fé, da religião, tem várias outras coisas que entram no fator, sabe? Às vezes é uma coisa de comunidade,
que eu conheço muita gente que gosta por causa disso, porque você faz amigos, porque você participa de alguma coisa, você dá festa, você, né, tem ali uma comunidadezinha. Ou então, às vezes, assim, você não concorda com tudo que estão falando, mas você concorda com algumas outras coisas. E é igual a amizade, a gente às vezes não concorda com tudo que aquela pessoa pensa, com tudo que aquela pessoa fala, com todas as opiniões, mas tem coisas muito importante que você concorda, porque nenhuma outra pessoa no mundo é igual a gente. Então, assim, eu acho que eu entendo o seu ódio da instituição, igreja e religião, mas existem várias coisas fracionadas nisso. E eu acho que você pegar essa pessoa que teve uma experiência positiva numa religião e você querer que ela ignore a experiência positiva que ela teve e ela veja como você vê, é um pouco injusto da sua parte. Você não pode controlar as pessoas desse jeito, sabe? E do mesmo jeito que existem pessoas muito ruins dentro de religião, sabe? De uma instituição religiosa, também existem pessoas muito boas dentro dessas mesmas instituições, igual existe em todos os lugares do mundo. Você entra num cinema que você nem conhece ninguém, eu te garanto que tem ali, sim, uma galera tosca, podre, ruim pra caralho, sabe? Que bate na voz, chuta cachorro. Mas vai ter uma galera ali que é muito legal. Porque em qualquer amostragem de pessoas, vai ter gente legal e vai ter gente ruim. Eu acho que, assim, você tá querendo impor uma coisa nessa pessoa que, sei lá, eu acho que você tá se privando de viver um relacionamento muito legal com alguém por causa de uma coisa que. Por causa de uma coisa que possivelmente não vai nem afetar a sua vida. Sim, vai te incomodar que domingo de manhã talvez ela vá na igreja e às vezes ela saia com a galera da igreja ou alguma coisa assim, sabe? Mas é que nem ela sair com qualquer outros amigos. Não sei, eu acho que as pessoas elas são múltiplas, sabe? E eu não acho que isso é uma coisa que define o caráter de ninguém. Existem outras coisas que eu acho que são um pouquinho mais definidoras de caráter, sabe? Tem coisas pra mim que realmente, assim, se você acredita nisso, ou se você pensa desse jeito, não vai ter como, porque a gente tem ali uma coisa que é intrinsecamente incompatível, sabe? Que eu entendo que pode ser isso pra você. É uma coisa que tá, assim, no fundo do seu ser, que é uma incompatibilidade muito grande, mas como não é pra mim, eu olho e falo, eu não acho que isso deveria afetar tanto, porque eu não acho que isso diz tanto sobre ela. Porque eu tenho muitas pessoas na minha vida, de experiências de pessoas na minha vida, que. Muito não, na verdade, bem poucas pessoas. Na verdade, acho que tipo uma pessoa só, ou duas, que são religiosas e que são pessoas incríveis, sabe? Pessoas muito mente aberta, pessoas que eu acho, assim, as ideias maravilhosas, incríveis, e elas têm isso. Então, assim, eu acho que eu tenho uma experiência que me fez perceber que, assim, as coisas são muito mais complexas do que eu acho. Eu entendo que pode não ser o seu caso, mas às vezes é uma coisa pra você começar a ver de uma outra forma. E ninguém tá dizendo que você precisa participar. E ninguém tá dizendo também que você precisa gostar da instituição igreja. Mas entender que as pessoas terem fés e elas agirem nessa fé e fazerem parte de comunidades não precisa significar que elas têm alguma coisa de errado. Mas assim, é claro que quem vai definir isso tudo é você, tá? Mas como você me mandou um e-mail, eu acho que você quer saber a minha opinião. E a minha opinião é diferente da sua. Mas se você falar, não, beleza, eu acho que não tem jeito mesmo, porque isso pra mim é uma coisa muito bizarra, então, beleza. Eu achei que é um pouquinho preconceito da sua parte. Mas quem sou eu pra julgar? Eu tenho vários outros preconceitos em outras coisas. Então, assim, né? Cada um faz o seu. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem resolvido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Uma thumbzinha, né, senhor?